Antes tarde do que nunca, né? Finalmente. Tô gravando aqui aos 45 do segundo tempo. Tô aqui trazendo os meus conhecimentos sobre tutoria. Por quê? Gente, eu dei uma surtada. Normal, né? Claro. Eu resolvi que eu queria trazer já a tutoria morfo juntos. Então, tipo, apendicite, eu já ia trazer histologia, imagem, enfim. Só que era aí muita coisa, surtei. Tomei um remédio porque eu tive uma crise de ansiedade, acabei dormindo o dia inteiro e agora eu estou aqui, tá bom? Vamos começar. A apendicite, o apêndice. Alguns detalhes interessantes sobre o apêndice que vai ajudar no nosso raciocínio e memorização. O apêndice, eu vou pensar nele como um pequeno intestino, porque ele tem muitas partes do intestino. Submucosa, mucosa, ele tem as criptas, ele tem as células caliciformes, produtoras de muco, mas ele tem um detalhe que me diz a função dele, que ele tem os nódulos linfáticos. Então, o apêndice é um órgão linfático. A apendicite, ela é a causa mais frequente do abdômen agudo inflamatório. Então, é muito importante que a gente saiba bem a apendicite. 7% da população vai apresentar apendicite algum dia. Mais ou menos ali uma faixa mais predominante de 10 a 30 anos em homens. Mas, claro, né, pode acometer qualquer pessoa. Também é a causa do abdômen agudo, é a maior causa de abdômen agudo também em grávidas, é uma coisa assim. Eu acho que eu estudei sobre em colecistite. A colecistite é a segunda causa, a primeira causa era apendicite, tá? Aqui tá a irrigação dela. No final, ela vai ser bem irrigada aqui pela artéria apendicular, que vem da mesentérica superior, que vem da ileocólica, e vai ser inervada pelos ramos do plexo celíaco. Daqui a pouco vocês vão entender por que eu trouxe essas informações. Mede cerca de 9 centímetros e algo muito interessante. O apêndice, eu pensando no apêndice como um pequeno intestino, eu sei que o intestino ele produz muco, eu sei que ele produz secreção, eu sei que ele é bem irrigado, eu sei também que ele tem a sua própria colônia de bactérias. Então, isso não vai ser diferente com o apêndice. E aí, a gente já começa a entender a apendicite. A apendicite, em primeiro lugar, acontece por uma obstrução. Essa obstrução, de 11% a 52% dos casos, é por um fecalito, um pequenininho cocô. Mas pode ser por ascaris lumbricoides, pode ser por neoplasias. Mas no nosso cenário, na nossa apendicite, que Deus nos livre e guarde, vai ser por fecalito. Então, vamos lá. Eu sou um pequeno cocô passeando ali pelo intestino, vi um buraquinho e disse, vou entrar nesse buraco. Entrei no buraco. Era o lúmen do apêndice. Entupi o bexiguento do apêndice. O apêndice sabe que ele está entupido e que ele tem que parar de secretar? É claro que não. Então, o que é que vai acontecer? Ele vai continuar secretando. Então, ainda vai haver produção de muco. As bactérias que estão dentro dele vão continuar se reproduzindo. Então, eu já começo aqui com a fisiopatologia. Tive a obstrução do lúmen do apêndice. Então, já vou começar a ter edema da mucosa, submucosa e aumento aqui da quantidade de muco dentro desse órgão. Aconteceu isso, o que é que vai acontecer? Ele vai se distender, ele vai aumentar de tamanho. Quando ele aumenta de tamanho e aumentar a pressão dentro dele, eu vou acabar comprimindo essa artéria aqui. Eu vou acabar causando uma congestão venosa, uma congestão do meu aporte sanguíneo. Então, vamos lá. Tô aqui, tive uma distensão, entupi artéria, entupi veia, tá tudo bagaçado. Vou começar a ter uma baixa aporte sanguíneo e as bactérias aqui continuam se reproduzindo. O que é que vai acontecer? Essa minha mucosa e submucosa, ela vai estar muito sensibilizada. Então, essas bactérias vão começar a adentrar nessa mucosa, nessa submucosa. Vai começar a adentrar nas minhas veias, artériazinhas ali do lado. E vou ter uma necrose e uma perfuração posteriormente. Mais ou menos, isso acontece 48 horas depois, essa necrose e essa perfuração vão acontecer mais ou menos 48 horas depois da obstrução. Mas é óbvio que isso é uma coisa variável, né? Sempre vai depender da pessoa. Qual é o quadro clínico desse paciente? Lembra que eu falei
que ele tá irrigado pelo plexo celíaco. Então, eu vou ter um início, uma dor epigástrica. Tive uma dor epigástrica e aí essa dor irradiou para a fossa ilíaca direita. Dor irradiando para a fossa ilíaca direita. Vou ter febre baixa, foi bem destacado que é a febre baixa que eu vou ter. Anorexia, vou ter zero fome, vômitos, náuseas, defesa abdominal e os sinais semiológicos. Coloquei aqui, veio vídeo na descrição, porque eu fiz um vídeo fazendo todos esses sinais aqui. Bloomberg, que eu vou localizar o ponto de McBurney, que mais ou menos, assim, anatomicamente, é onde o apêndice está, na topografia do meu abdômen. Localize e faça descompressão brusca. Tem o Rosvink, que eu vou fazer uma retroperistalse. Dunphy, que eu vou pedir para o paciente tossir. O obturador, no caso de um apêndice mais pélvico. Então, como ele está localizado numa região mais pélvica, ele pode inflamar e acabar irritando o músculo obturador. Mesma coisa com pessoas. Se eu tenho um apêndice mais posterior, eu posso irritar o músculo pessoas. Mas esses sinais todos direitinhos eu fiz no vídeo, vou colocar na descrição. Ai, gente, tô morrendo de calor, vou ligar o ventilador, viu? Vai ficar barulho. Agora sim. Não suporto calor, gente, não dá pra eu passar calor. O diagnóstico é predominantemente clínico. Então, eu vou ver os sinais do paciente, vou fazer os sinais semiológicos, mas eu posso ter, sim, exames que vão complementar esse diagnóstico, como, por exemplo, exames de imagem e exames laboratoriais. E a escala de Alvarado? A escala de Alvarado, ela vai pegar os sintomas, os sinais semiológicos e os resultados laboratoriais. Vai fazer uma soma e vai me dizer aqui o risco de ser apendicite. O tratamento, ele sempre vai depender da clínica e do estado do paciente. Então, assim, na maioria das vezes, eu vou precisar retirar esse apêndice. É a escolha mais segura do médico é retirar esse apêndice. Existem alguns tratamentos mais conservadores, mas pelo menos na aula que eu assisti do Estratégia Média, eles só me apresentaram opções com a apendectomia. Então, quadro de início de sintomas a menos de 48 horas, um paciente sem complicações, eu vou fazer um antibiótico profilático e já vou retirar esse apêndice. Um quadro acima de 48 horas, eu vou fazer um exame de imagem. Se não houver complicação que eu digo assim, perfuração, já com abscesso, uma peritonite difusa, enfim, eu vou fazer esse mesmo tratamento aqui, um antibiótico profilático junto com a apendectomia. Mas, se eu detectar na imagem o flegmão é uma massa inflamatória, que ela vai estar localizada na fossa ilíaca direita, que é, tipo assim, é como se fosse pus contido, né? Como se fosse, nesse caso, é como se fosse pus contido. Eu acho que é pus contido, me corrijam se eu estiver errado. Pus contido ali, naquele local. Aí, nesse caso, eu vou fazer uma antibiótico terapia durante 7 a 10 dias e depois de 6 a 8 semanas eu vou fazer a retirada desse apêndice. Mas, também, dependendo do tamanho desse flegmão, eu já vou fazer uma drenagem percutânea. Eu uso exames de imagem para guiar e eu fazer fazer essa drenagem, tá? Dependendo do tamanho do abscesso. Se for um abscesso maior que 3 centímetros, eu já faço essa drenagem, faço um antibiótico no paciente, faço a drenagem e depois eu retiro. Tá? É importante que o paciente ele esteja bem para entrar dentro de uma cirurgia. E se eu encontrar uma peritonite difusa, eu faço a antibiótico terapia e uma cirurgia de urgência. Às vezes precisa ser aberta porque eu preciso fazer a limpeza dessa cavidade abdominal. Aqui são os exames de imagem. Vou ter uma leucocitose com desvio à esquerda. Vou ter um PCR aumentado. É importante também que eu faça um exame de urina para descartar infecção urinária, para descartar um cálculo renal que pode ser semelhante. E muito importante, eu preciso sempre, em mulheres com idade fértil, pedir um beta-HCG, porque eu preciso descartar a gravidez ectópica ou algum outro sintoma de gravidez. Ai, já tô cansada. Essa é a apendicite. Dentro ainda
do abdômen agudo inflamatório, eu vou ter a diverticulite. É importante, primeiramente, que a gente separe as palavras. Eu tenho o divertículo, que é até um processo normal do nosso corpo, que eu até coloquei aqui. A fisiologia dele já eu explico. Eu tenho o divertículo, o conjunto do divertículo, uma colônia de divertículos é a diverticulose. Então, eu tenho um conjunto de divertículos e a diverticulite é quando esse safadinho inflama, tá? Então, é só pra gente separar essas questões. Como é que acontece, como é que nasce o bonito do divertículo? Primeiro, o divertículo, ele é mais comum no colo sigmoide, porque é um local em que a gente tem muita contração já para expulsão das fezes. E aí vamos supor o seguinte, eu tenho algumas regiões do intestino que ela é um pouco mais sensível por conta de vascularização. Sensível que eu digo assim, vai ser mais propensa à criação do divertículo. Então, por uma série de fatores como uma ingestão alta de carne vermelha, uma baixa ingestão de fibras, sedentarismo, obesidade, tabagismo, uso de medicamentos, idade avançada, eu tenho uma contração, mas eu não tenho um cocô. Eu tô me atrapalhando. Eu não tenho a porra de um cocô do tamanho suficiente para essa contração ser satisfatória. Então eu vou ter ali uma contração com um cocôzinho desse tamanho aqui, parecendo um cocô de cabra, e o intestino capesta aqui, ó, contraindo. Por conta da pressão, eu vou ter em algum momento, alguma parede dessa, ela vai criar esse vertículo. Porque eu tô tendo essa contração, é como se eu pegasse uma bexiga e eu apertasse ela. Quando eu aperto ela, em algum momento, alguma parte vaza. Alguma parte que seja mais fraca dessa bexiga, ela vai criar aquela bolinha. É como se forma o divertículo no intestino. Deixa eu ver. Aqui tem a predominância, 72% no sigmoide, enfim. O risco aumenta com a idade, porque fica mais fraco, né? Tudo aí, com o avançar da idade, fica mais fraco. E é isso. Ele aumenta com o esforço de evacuatório, também pelo processo de envelhecimento, que torna as paredes musculares do intestino enfraquecidas. Esse é o divertículo. E aí, como é que acontece a diverticulite? Gente, a diverticulite vai ser um processo semelhante à apendicite. Eu vou ter uma obstrução, que pode ser por um fecalito, pode ser também por outras causas, às vezes até um próprio edema mesmo ali do intestino vai causar essa obstrução. Mas vamos pensar que Deus nos livre, nossa diverticulite é pelo tal do cocôzinho safadinho que adora entrar no buraquinho. É por isso que vocês gostam, né, da minha aula. Então eu sou um fecalito, sou um pequeno cocôzinho, tô passeando, vi o buraquinho, entrei no buraquinho. O buraquinho dessa vez é o divertículo. E assim como no apêndice, ele tem muco, ele tem bactérias, e se eu vou obstruir, eu vou causar um edema. Então, o conteúdo presente no divertículo, ele não consegue ser drenado, ele não consegue ali ter a sua passagem natural do intestino. Então, isso vai causar edema, vai causar proliferação bacteriana, que promove uma resposta inflamatória por conta da compressão, que pode levar a isquemia, necrose, microperfurações, que é tipo até uma ruptura microscópica que permite o extravasamento de bactérias e do conteúdo intestinal para o tecido do peritônio. Quadro clínico, como é que eu vou identificar? É muito importante que a gente pense e memorize o quadro clínico. Como é que eu vou identificar a pessoa com diverticulite? Senhorzinho, 70, 80 anos, chegou na emergência com dor infocilíaca esquerda, que é o local onde está o nosso sigmoide. Ele, nos 50% dos casos, vai chegar com uma queixa de constipação, mas também pode ter uma queixa de diarreia, náuseas, vômitos, pode ter sintomas urinários, tá? Porque aqui tá perto ali das nossas regiões urinárias. Febre baixa e sensibilidade, pode até ter uma massa palpável ali na fossa ilíaca esquerda. Esse é o quadro clínico do paciente. No laboratório,
eu vou apresentar uma leucocitose com desvio à esquerda, um PCR elevado. A urina pode apresentar leucocitúria e a urocultura pode dar positiva para flora colônica. Quando eu penso em uma complicação, que é a fístula colovesical, que é tipo... o cocô conseguiu entrar na bexiga por conta dessa complicação. Então, eu posso até ter aí presente na urina a flora colônica, tá? O diagnóstico, muito exame de imagem, tomografia do abdômen com contraste é o padrão ouro e não é indicado colonoscopia, é contraindicada, tá bom? Lembrar disso, pelo menos eu assisti essas aulas todas minhas, são baseadas na aula da doutora Renata, alguma coisa do Estratégia Med, e ela falou muito isso, que eles gostam muito de fazer pegadinha, falando que um dos exames pra gente identificar a diverticulite é colonoscopia. Não é. Tomografia do abdômen com contraste. É o padrão ouro. E, pela tomografia, eu vou identificar o estágio em que está essa diverticulite. E é importante que eu identifique o estágio, porque é diante desse estágio que eu vou basear meu tratamento. E aí tem a classificação de Rincher. A classificação de Rincher, ela é bem baseada em abscessos. Onde esse pus está, ou se tem cocô e onde é que ele está. Então, o estágio 1, abscesso mesentérico ou pericólico confinado. Então, eu tenho uma pequena bolinha de pus ali que está no lugarzinho dela. No estágio 2, eu já tenho um abscesso pélvico bloqueado. Então, o negócio já está na minha pelve, mas ainda está ali contido. No 3, eu já tenho... O pus já se espalhou pela minha cavidade abdominal. E no estágio 4, eu já tenho até meu cocô espalhado por tudo que é canto. Aí lascou, foi tudo. E aí, o tal de Kaiser, que não tinha o que fazer, veio e modificou essa classificação de Rincher. Ele deu uma evoluída nessa classificação. Não tenho o que fazer, tô brincando, né? Porque é muito importante isso. Então, modificando, ele criou novos estágios. E o nosso tratamento preconizado pelo Ministério da Saúde vai ser baseado aqui nessa classificação de Rincher modificada por Kaiser. Ela diz assim, numa diverticulite leve, não complicada, então eu só tenho ali o espessamento do parietal, um discreto borramento ali da gordura em volta da diverticulite, então eu vou ter um suporte clínico e antibióticos sem necessidade de internação. Se eu já tenho fleimão, calma, porque lá em cima eu escrevi flegmão, e bem que eu sabia que alguma coisa estava errada, Fleimão, que é essa coleção, que eu acredito que é de pus contida, o nosso sistema imunológico consegue conter, isso chama fleimão. Eu sabia que estava errado, flegmão, ou eu tô doida? Enfim, quem souber me diz aí, eu estou doida ou é isso mesmo? Pericólico confinado, então, suporte clínico com antibióticos, sem abscesso. Abscesso pericólico confinado ao mesentério, então aqui já tem os detalhes, enfim, isso aqui ninguém vai decorar isso, né? Eu não vou decorar isso aqui. O abscesso pélvico intraabdominal distante ou retroperitoneal, então eu já tô ali, né, numa coisa maior. E aqui o estágio 3 e o estágio 4, o estágio 3, a peritonite já tá generalizada, então já tem o pus na cavidade abdominal, e o estágio 4 já tem cocô na cavidade abdominal, e aqui estão os tratamentos. Mas o tratamento está bem resumido nesse quadro aqui. Então, se eu tenho um Rincher em 0, eu posso ter um tratamento ambulatorial com antibióticos via oral. Dieta sem resíduo é tipo uma dieta líquida, suco coado, caldinho coado, sem muita gordura, enfim, bem contido. E um antibiótico que dê aporte para gram-negativas e bactérias anaeróbicas. Se eu tenho uma diverticulite aguda complicada, com um abscesso, aí eu já faço esses tratamentos aqui. E com a presença de peritonite, eu já faço essa cirurgia de Hutterman, que eu trouxe até um esqueminha aqui. Mas alguns autores indicam a laparoscopia para um Rincher 3. O Rincher 3 é pus na cavidade abdominal. E esse aqui é o tratamento.
A última dessa aula aqui, mas existem mais doenças, né, do abdômen agudo inflamatório, é a doença inflamatória pélvica. A doença inflamatória pélvica, ela está muito associada ao comportamento sexual, mas existem outros fatores. E ela é um processo inflamatório do trato genital superior, que foi causado pela ascensão de micro-organismo do trato genital inferior. Então, alguma bactéria safadinha, algum micro-organismo safadinho entrou pela vagina e acabou lascando ali útero, tubas e ovários. Os fatores de risco, primordialmente o comportamento sexual, tá? A idade também é um fator de risco, mulheres mais jovens com comportamento sexual de risco, história prévia de ISTs, baixo nível socioeconômico por conta da falta de acesso a serviços de saúde, uso de DIU mais ou menos ali nas 3 primeiras semanas, porque a inserção do DIU, ela pode levar consigo bactérias, né? E vaginose bacteriana. Quadro clínico, agentes etiológicos mais comuns, gente, clamídia, pensou assim, em doença inflamatórica por que eu tô falando inflamatórica? O que é a palavra inflamatórica? Inflamatória pélvica, DIP. É porque eu não gosto de abreviações, eu odeio abreviações. Mas a DIP, quando eu penso em DIP, eu penso em clamídia. 60% dos casos é clamídia, mas também tem a gonorreia. E quando é DIP por gonorreia, ela vai ser bem acentuada. A clínica dessa paciente vai ser bem acentuada. Mas também eu posso ter a presença da flora polimicrobiana ali do próprio vagina, enfim, dos arredores. Quadro clínico. Eu vou ter uma dor abdominal difusa ou concentrada. Vou ter secreção amarelada de odor fétido, pode ter até um cheiro de ferida, cheiro de pus mesmo. E aqui, esses outros sintomas, né? Menorreia, febre, calafrios, anorexia, náusea, vômito, diarreia, dismenorreia e dispaurenia. Dor na mobilização do útero e dor na descompressão brusca. Como fazer o diagnóstico? Tem os critérios do Ministério da Saúde, e aí eu vou precisar de 3 critérios maiores, que são esses aqui, um critério menor e um critério elaborado. E o tratamento depende da clínica. Por que eu estou falando rápido sobre a DIP? Porque eu tenho um caso de DIP na família. Tive um caso de DIP na família. A minha madrasta, ela teve DIP. Por conta dessa DIP, quais foram os sintomas dela? Ela começou com uma cólica difusa. Começou com uma cólica que ela descreveu como estranha. Ela sabia que era uma cólica, sabia que tinha a ver com o útero, mas ela não era uma cólica que ela havia sentido antes. Passaram-se alguns dias, uns 3 dias, essa cólica começou a ficar muito forte mesmo, concentrada na fossa ilíaca direita. O abdômen inchado, dor na palpação do abdômen, defesa abdominal e secreção amarelada. Ela não me descreveu a secreção com cheiro ruim, mas ela disse que era cheiro de ferida. Não chegava a ser cheiro de podre, mas era cheiro de ferida. Foi para o hospital. Primeira suspeita, dor na descompressão brusca. A primeira suspeita foi a apendicite. Mas foi solicitado uma tomografia. Ela fez a tomografia e na tomografia viram que era DIP. Ela já estava com pus nas trompas, nos ovários e já estava na cavidade abdominal também. Ela já estava com uma peritonite purulenta que tinha comprometido o apêndice. Então, o tratamento para ela foi uma cirurgia de emergência. Então, fez a cirurgia, fez uma salpingo-oforectomia. Então, ela tirou 2 trompas e um ovário, também retirou o apêndice e fez a lavagem abdominal. Tratamento com antibióticos e recuperação. Pense. Quando fez para descobrir qual foi a bactéria, foi a Escherichia coli. Não foi clamídia, não foi nenhuma dessas, foi a Escherichia coli que tinha causado isso. Ela estava tendo uma candidíase de repetição muito recorrente. E eu acredito, na minha leiguicidade, na minha leiguitude, que essa candidíase de repetição acabou alterando muito a flora vaginal dela, que acabou sendo uma porta de entrada para a Escherichia coli adentrar e ascender ali, né? Sem as nossas defesas naturais, sem o nosso pH vaginal ali ácido que vai
matada, nada. Então, o tratamento depende da clínica, mas os antibióticos, e decide se é um tratamento ambulatorial ou um tratamento de internação. No caso da minha madrasta, foi uma internação e uma cirurgia, sim, o mais rápido possível, tá? Os critérios para internação estão aqui no Ministério da Saúde. Não gosto de ficar só lendo, então a gente lê aí quando for estudar direitinho. E os critérios para abordagem cirúrgica também. Deixa eu ver quais critérios. Ela não fez tratamento clínico, porque, suspeita de abscesso tubo-ovariano, tinha. Peritonite difusa, ela tinha. Estabilidade hemodinâmica refratária, não sei. Abscesso de fundo de Douglas, indicação de cudocentese. Cudocentese é aspiração. Enfim, ela tinha tudo aí que precisava realmente fazer a cirurgia. Foi um milagre, viu? Meu Deus do céu. Eu pense no susto, assim, que eu tive. No susto absurdo que eu tive. Meu Deus do céu, pense. Eu vivi à base de remédio. Tudo eu tomo um remédio controlado. Vivi à base de remédio controlado, porque foi assim. Meu Deus do céu, eu sou muito apegada à minha madrasta. Muito mesmo, assim, eu gosto muito dela. Eu amo demais aquela vaca desgraçada. Então eu fiquei muito preocupada com ela. E o problema também pediu que a gente explicasse o mecanismo de ação do medicamento do texto, que nesse caso foi a cefalotina, que é uma cefalosporina de primeira geração. Ela apresenta foco na gram-positiva, tem boa ação contra estafilococcus, a streptococcus, e ela inibe a síntese da parede bacteriana, ligando-se ali às proteínas ligadoras de penicilina, tá? Ai, gente, eu tô meio cansada, eu não sei se essa aula ficou boa, eu fico me cobrando muito em relação a essas aulas. Eu preciso parar com isso, senão eu vou parar de fazer essas aulas, porque eu não posso me cobrar tanto não. Entendeu? Então, assim, vocês estudem, façam o estudo de vocês e usem, assim, as minhas aulas como um reforço, enfim. Não vou ficar me cobrando demais, eu acabo surtando e não faço mais, viu? Beijo!